Então, o sindicato pode ser uma cota estudantil ao invés de ser uma cota como profissional. Eu não sei se isso é uma possibilidade, mas é algo que eu acho que poderia se pensar ou se rever em relação ao sindicato. Do ponto de vista do financiamento, eu acho que não faz muito sentido. O estagiário ganha muito pouco, né? A gente... Sim, não, é só sei lá, uma contribuição simbólica. Claro. Do ponto de vista político, eu acho que faz todo sentido. E é exatamente isso que eu estou propondo quando eu falo que a gente precisa tocar. O sindicato está à disposição do sindicato dos estudantes de jornalismo, pode ter certeza disso. Porque nós temos todo o interesse de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes para que quando eles se tornem profissionais, eles se filiem. Esse é o nosso investimento, não tenha dúvida disso. Para nós faz todo sentido fazer esse processo. E não necessariamente a gente precisa fazer dessa forma, porque nós precisamos arrumar formas de fazer isso. Porque a gente não tem como representar legalmente os estudantes. A gente não tem. E aí, essa coisa da formação e do diploma, isso aí é uma instância superior. Nós temos decisões dos congressos da FENAGE, os sindicatos participam, nós temos decisões em relação a essa questão do diploma. Se a gente não segurar essa torneira, nós vamos retroceder cada vez mais. Essa é a visão, né, da Federação Nacional de Jornalistas e da grande maioria dos sindicatos que fazem parte. Mas isso é sempre discutido no Congresso. Eu entendo, mas essa é a lacuna que as empresas estão usando para justamente contratar pessoas que não estão formadas, não estão sindicalizadas, eu faço o que eu quiser, e vocês que não possam, o sindicato que não tenha gerência sobre isso porque eu não tenho... Mas, professor, não tem saída fácil. Eu sei que não tem saída fácil, é só porque eu estou levantando pontos para a gente discutir. Não tem uma canetada que vai resolver o nosso problema. Como eu disse, o nosso problema só vai ser resolvido na articulação real. Na ação real. O que nós vamos fazer? A gente não consegue levar uma proposta e então a partir de agora nós vamos resolver aqui que vamos filiar e vai dar tudo certo. Não. Porque se a gente fizer tudo isso que o professor fez, que o professor propôs, e não for realmente chamar as pessoas e vamos lá, e aí o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, não adianta nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. Porque ninguém vai se filiar, ninguém vai chegar perto do sindicato. Então, o que a gente precisa fazer hoje é chegar perto. E como é que a gente se aproxima? Não é vindo aqui, é óbvio, aqui, né, esse espaço é uma proposta importante, né? Toda vez que a universidade for fazer seus encontros, for fazer seus congressos, for fazer suas semanas, chamem, nós certamente estaremos aqui. Jamais perderemos uma oportunidade de estar aqui conversando com os estudantes, seja de pós-graduação, de graduação, todo mundo do jornalismo. E essa é uma oportunidade da gente conversar, ver quais são os problemas e a partir daí fazer ações. Esse é o fundamental, porque a partir daí a gente se articula enquanto categoria. Olha, eu vi o rosto das pessoas quando eles pegaram o jornal. Elas, né? O pessoal já abre, já vai ver a matéria que fez. Satisfeito, é isso que nos une. É isso que nos une, é fazer jornalismo. E a gente precisa sentar e discutir como criar melhores condições para a gente fazer isso que a gente quer fazer. Que também ajuda a mudar a sociedade, e muito. Né? Então, assim, o lance é ir para a ação. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a reunião dos estagiários, um departamento, um centro acadêmico, vamos tocar essa pauta. Essa pode ser uma pauta que vai deflagrar uma série de outras coisas, porque se a gente chega com essa coisa de que estagiário está tomando lugar de profissional na redação, daí a gente já provoca o profissional que está lá na redação. Isso já pode virar um outro caldo, entende? Então é assim, só agindo, fazendo que a gente vai resolver. Tá bom? Então é isso. Eu entendo a aflição, que a gente precisa avançar e a situação dos vínculos é cada vez mais tenebrosa, né? É isso, né? Toda hora... E isso não é a uberização, não é um processo pelo qual... Exatamente que não. Isso é uma coisa que está colocada na sociedade que a sociedade vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. Quem já teve a oportunidade de ouvir o Galo, líder dos motoboys de São Paulo, quem não teve, procure. O Galo fala bastante coisa interessante em relação a esse processo de uberização que a gente partilha. A gente é jornalista, mas a gente é
operária. Jornalismo é toque parafuso. É apurar, montar, hierarquizar, não tem muito o que fazer não. Então, a gente partilha de processos semelhantes aos que o motoboy passa, em relação a vínculo, em relação à jornada, né? Jornadas longas, cada vez mais longas para dar conta que é por meta, é por encomenda, por serviço. Então a gente tem que botar a cabeça no lugar e começar a combater, a pensar nisso também. Né? Pensar nisso também para o futuro. Então, mas eu acho que segurar na CLT, no direito trabalhista é fundamental. Não podemos largar essa mão aí, porque eu acho que só tende a piorar. Essa situação que o professor colocou, por exemplo, do estudante já PJ durante... Isso é uma situação que, para a gente atuar legalmente, é muito complicado. Assim, a gente pode fazer pressão política ou fazer uma pressão, né, com essa proposta que o senhor está colocando aqui. Mas é isso, as empresas elas levam em consideração o que é legal para elas. Pô, o sindicato não tem ingerência sobre esse tipo de coisa, ou não tem ingerência sobre essa situação específica, eles não passam da boiada. E a gente fica meio que de mãos atadas sem conseguir agir. A não ser pela mobilização. A não ser pela mobilização. A própria situação de jornais que contratam não jornalistas é uma dificuldade para a gente, né, dos jornais do interior, ou que estão pagando abaixo do piso, ou que tem jornais e não entrega um jornalista, né? A gente tem uma dificuldade de conseguir atuar, né, fazer uma frente, fazer uma pressão, porque esse tipo de coisa a gente só consegue mudar fazendo uma pressão. E aí a gente vai sentar com os donos de jornais e revistas, a gente é dois, lá com eles, com uma bancada, com a lei do lado deles, embaixo do braço, e que é o seguinte, ou vocês negociam com a gente, ou é desse jeito, porque a gente não pode nem levar para a Justiça do Trabalho, né? Porque a Justiça do Trabalho hoje é contra a gente. Se eles não aceitarem ir com a gente para a Justiça do Trabalho em qualquer disputa, a gente não tem Justiça do Trabalho. Então a gente está meio que de mãos atadas do ponto de vista legal. A gente tem que começar, acho que essa é a tônica mesmo que fica hoje, a gente tem que conseguir fazer uma pressão que seja uma pressão política, que seja uma pressão de presença, né? Não tem muito outro caminho, ainda mais nesse cenário que a gente tem da desregulamentação total da profissão. Infelizmente, parece que a lei não está do nosso lado nessa situação, que a gente vê que são situações absurdas, né? Estudante, PJ, trabalhando no PJ, o estagiário fazendo matéria sozinho, você pode sem estar necessariamente aprendendo, porque no fim das contas ele está ali na força de mão de obra mesmo, né, para o negócio em si. Então o negócio não está ensinando necessariamente ele, mas é um cenário que está posto, e para a gente nos resta lutar, né? Acho que é isso. Bem bonito. Bem bom.